Uma reivindicação do setor exportador, principalmente os manufaturados, acredito eu, é a manutenção do Reintegra, um programa que permite a recuperação de valores referentes a impostos pagos ao longo da cadeia produtiva e que não foram compensados. Para o governo não é uma coisa conveniente essa prorrogação. O deputado Alfredo Kiefer, do PSDB paranaense, tem uma outra opinião, uma opinião diferente. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Eu quero saber se eu falei certo uma coisa, deputado Kiefer. Eu falei, o setor exportador, principalmente de produtos manufaturados, estou certo ou estou errado? Sim. É isso mesmo. Esse seria o maior beneficiado com o Reintegra. Vamos explicar para aquela pessoa que está lá no interior do Brasil o que significa o Reintegra e o que ele tem a ver com isso. Isso é coisa de empresa grande, exportadora, eu estou fora disso. Não é verdade. Só durante um ano o Brasil teve um déficit, um prejuízo entre comprar e vender, entre importar e exportar de 100 bilhões de dólares. Significa que cada 4 produtos manufaturados que nós consumimos, que nós vamos buscar no supermercado, um já é importado. E cada vez que você substitui um produto nacional por um importado, significa que alguns empregos estão sendo colocados em risco. Então, isso tem a ver, sim, com qualquer um dos nossos brasileiros. A Ásia, a China, de forma especial, ela subsidia os seus produtos de importação, tem uma carga tributária bem menor que a nossa e vem aqui fazer festa com os produtos dele. Tá? Nós, por outro lado, não temos esse mesmo benefício. Nós, para exportar, nós não temos redução de carga tributária, não temos incentivos e temos dificuldade de competir com nossos produtos no exterior. Diante disso, em 2009, ainda no governo Lula, no projeto Brasil Maior, um dos programas que foi implantado foi o Reintegra, que é a devolução de até 3% do valor sobre o produto exportado. 3% é o suficiente? Não. Esse produto na cadeia produtiva tem uma carga que muitas vezes chega a mais de 20%, poderá chegar até 30%. Mas um pedacinho disso nós nos propusemos, o Brasil, o governo, se propôs a devolver para o exportador. De tal forma que esse déficit de 100 bilhões que a gente tem fosse amenizado e nossos produtos fossem mais competitivos no exterior. O que aconteceu? O caixa do governo não está fechando, se fala em desonerações e, infelizmente, agora, dia 31 de dezembro, daqui a alguns dias, este programa vai ser extinto e o governo não mais quer renovar, dando um enorme prejuízo aos exportadores. Quando o senhor fala em desoneração, o senhor está falando assim, de alguns setores que são, digamos assim, premiados, né, no Brasil, né? Alguns setores são premiados com desoneração, não é? O que não traz, digamos assim, um bem generalizado à sociedade brasileira, não é isso? Assim, veja bem, às vezes a gente confunde desoneração. Você diz assim, o governo sacrificou tanto de imposto a título de desoneração. Mas a gente tem que responder isso da seguinte forma. 100% de nada, quanto é? É nada. Então, essa desoneração, ela muitas vezes é um imposto que você, de toda forma, não teria. Então, não é uma desoneração. É apenas uma diminuição da arrecadação de uma carga tributária que hoje é exorbitante. Então, as desonerações grandes que foram feitas nos últimos 12 meses foram em relação ao regime de salário. Então, tirou-se encargos sociais, previdenciários, da folha de pagamento, que é, na verdade, uma correção de um absurdo que acontece praticamente só no Brasil. Ninguém no mundo inteiro tributa salário. Tributa-se patrimônio, consumo, renda, outras coisas, mas nunca se tributa salário. Então, nós desoneramos um pouco a folha de pagamento. Então, não é nada absurdo, mas a desoneração que nós, entre aspas, teríamos com o Reintegra, ele é um imposto que
você não teria porque aquele produto não será exportado. É um incremento da exportação que nós vamos fazer. Agora, deputado, o que a gente ouve do governo, quer dizer, em relação à postura do governo nos últimos tempos, o governo resolveu assim, tipo, vamos cortar os gastos, vamos diminuir as, né? Nós precisamos controlar um pouco essa questão de caixa, essas coisas todas. Aí a proposta do vamos manter o Reintegra vai um pouco contra essa tendência do governo. Quer dizer, o governo não vai gostar muito dessa proposta. Estou errado? Também, mas é uma conta que não é inteligente. Porque, a do governo, você a do governo. Não. Porque esse Reintegra, ele traz vários benefícios indiretos. Vamos dar um exemplo. Você tem uma fábrica lá no interior do Paraná. Vou dar um exemplo lá que está no meu estado. Ele faz um produto, um determinado produto, uma tecelagem, uma confecção para exportação. Esses 3% que aquela fábrica recebe na hora da exportação, ele já compensou lá na base de produção. São 50 funcionários a mais que trabalham naquela fábrica. O funcionário não põe o salário dele debaixo do colchão, né? Vai entrar na conta, ele vai gastar no supermercado, vai abastecer o carro no posto, enfim. Ele acaba transferindo este imposto lá no local, no município. Tanto é prova de que nós provamos nos últimos 3, 4 anos que menos é mais. Pô, mas que pergunta, que coisa interessante. Menos é mais? Sim. Menos carga tributária, mais desonerações, representou mais. Qualquer um de quem nos assiste está percebendo que a cada mês nós temos tido recordes de arrecadação de impostos. Quer dizer, o governo desonerou, isentou, isentou IPI de linha branca, de automóveis, enfim, criou alguns mecanismos de desoneração e os impostos aumentaram. Quer dizer, é muito, muito fácil. Este menos certamente é mais. E na medida em que nós não desonerarmos as exportações, nós vamos perder competitividade, nós vamos vender menos produtos no exterior. As empresas se planejaram para ter esse Reintegra, muitas vezes deram até um descontinho para o seu cliente lá no exterior, e agora vem o governo passando a tesoura num programa tão importante, além de incentivar as importações que vão vir aqui disputar os nossos empregos aqui no Brasil. Deputado, quer dizer, e o senhor acha que essa questão do Reintegra, a sua proposta é mantê-lo por mais algum tempo, pelo menos, mais alguns anos. Nós colocamos... O senhor acha que a sua proposta está sendo bem aceita, vai ser bem aceita aqui no Congresso, aqui na Câmara dos Deputados? Olha, eu sempre digo que o Congresso, o Poder Legislativo, se ele quiser, ele é mais forte do que o Executivo, porque aqui é que nascem as leis. Nós colocamos essa emenda na medida provisória 627, né? E aí vai da vontade dos deputados terem a sensibilidade de aprovar esta nossa emenda em plenário, o Senado aprová-la e a presidente sancionar. Eu tenho certeza que ela deve receberá muitas mensagens de aprovação, porque é um benefício extraordinário para o país. Se a presidente vetar, nós temos a capacidade de derrubar o veto dela. Então é possível, assim como tantas outras coisas, que nós podemos deliberar no Congresso Nacional e que não depende do Executivo. Claro. Agora, deputado, para a gente encerrar, o nosso tempo infelizmente esgotou. Isso o senhor está prevendo, digamos, uma decisão sobre essa questão do Reintegra no começo do ano legislativo do ano que vem? Na verdade, a medida provisória já está em vigor por outros temas tributários, mas a emenda que nós fizemos, ela, como é da área tributária, ela faz parte, pode ser inserida dentro dessa medida provisória. É evidente que o Reintegra, infelizmente, no dia 31, vai se encerrar, dezembro, né? E a medida provisória, com as suas emendas, só poderá ser aprovada no início do próximo exercício, 2014. Então, vamos trabalhar para que a gente tenha, mesmo retroativo, a gente volta a Reintegra e a gente tem, além disso, criar estímulos, incentivos de todas as formas possíveis para que a gente possa melhorar a nossa indústria nacional, que teve uma verdadeira desindustrialização nos últimos anos, caindo
nós já tínhamos 24% do PIB na indústria e hoje temos a metade praticamente, né? Então, para você ter uma ideia, como a indústria nacional vem sendo desprestigiada nos últimos anos. Deputado Alfredo Kieffer, vou me despedir do senhor agora. Desde já, esse é um bom assunto para uma próxima conversa aqui. Essa Teremos outros temas aí na do área lugar de finanças. o lugar do setor industrial na economia brasileira. Isso mesmo. Muito obrigado. E obrigado a você que foi com a gente. Até a próxima.